Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. As you're okay with him. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado. Pelo horário de Brasília, 17 horas e 7 minutos. E na capital paulista, os termômetros marcam 29 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição, desta quarta-feira, dia 18 de março de 2026. Últimos dias do verão brasileiro, viu? Tá acabando. E Dia Nacional da Imigração Judaica aqui no Brasil. Eu sou Gil Latoreira, falando direto da nossa central de jornalismo, de onde, a partir de agora, juntos nós vamos acompanhar os principais fatos que movimentaram este dia, esta tarde e este começo de noite, com assuntos regionais, além das notícias internacionais e, claro, de todas as áreas de cobertura aqui da Guardiã. Estamos ao vivo pela Rádio GDN, a Guardiã da Notícia, no FM 82.3 e em nossas multiplataformas no portal guardiandanoticia.com.br com imagens. Você também pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Jornalismo regional com alcance global. Hoje estaremos juntos até às 19 horas. Comigo aqui nos estúdios da Avenida Paulista, no DN2, a Aline na transmissão, a Isa nas redes sociais, o Gustavo Cópia na mesa de som e na produção também, a Roberta Santana na edição e a Kathleen Costa juntamente comigo aqui. Boa tarde, Kathleen, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Gil, para você e para todos que acompanham o Download segunda edição. Sem perder tempo, vamos então aos destaques desta quarta-feira. Contagem regressiva para o imposto de renda à pessoa física. Prazo para enviar a declaração começa na próxima segunda-feira, dia 23. Fique atento às datas e evite multa. Investigação na mira. Vereadora por São Paulo, Amanda Vettorazzo, protocola pedido de CPI para apurar as operações do Banco Master. Em Guarulhos, Comissão de Finanças apoia a concessão de incentivo fiscal à CDHU. Saúde Integrada da Mulher reduz filas e amplia atendimento em Diadema, no ABC Paulista. Em Caraguatatuba, a equipe volante de vacinação contra a febre amarela atua em escola do Rio do Ouro. Projeto amplia a regulamentação do selo SIM, Serviço de Inspeção Municipal, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Polícia Federal recolhe dados de Burcaro em poder da CPMI do INSS. E ainda nesse editorial, teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto de Brasília, com as principais notícias, com análises e comentários que movimentaram esta quarta-feira. Com a aprovação do Paraguai, Mercosul ratifica acordo comercial com a União Europeia. Em nossa sala de entrevistas, vamos receber o secretário de Habitação de Mauá, o senhor Fernando Rubinelli, para falar das políticas habitacionais da cidade. E por fim, Gil, nesta edição teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã, com um resumo das principais notícias do dia, com as participações dos jornalistas Francisco Trevisan, do Litoral Norte, e Ricardo Café, do Alto Tietê. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta quarta-feira, já está no ar. Download da Notícia. Às 17 horas e 10 minutos, direto de Brasília, a jornalista Gabriele Tricânico mostra os bastidores de um encontro nacional que reuniu lideranças políticas e a Frente Parlamentar do Alto Tietê para discutir avanço das Procuradorias da Mulher no Brasil e outros assuntos. Boa tarde, Gabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que nos acompanham nas multiplataformas da Guardiã da Notícia, pelas ondas do rádio, no FM 82.3, em aguardiandanoticia.com.br, a maior e melhor rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Pois é, aqui direto de Brasília. Hoje eu não estou no estúdio, porque eu tive alguns compromissos com alguns prefeitos que estão aqui, a gente está apurando, pegando informações para trazer as notícias aí com credibilidade e a rapidez e a agilidade que é a marca registrada da Guardiã da Notícia. Vamos começar falando pela manhã desse encontro, o 6º Encontro Nacional das Procuradorias do Brasil, e eu conversei com a deputada à época que instituiu, né, esse programa que hoje já está por quase todo o país,
mas infelizmente algumas cidades ainda pecam, não aprovam e não implantam nas câmaras municipais essa procuradoria. Vamos acompanhar então, eu vou contar um pouquinho para vocês do encontro, vou contar um pouquinho qual é o papel da Procuradoria Especial da Mulher, que tem se tornado aí um equipamento essencial dentro do legislativo brasileiro e das nossas regiões, no Grande ABC, no Alto Tietê, no Litoral Norte e na nossa capital, São Paulo. Nós não podemos permitir que nós, enquanto mulheres parlamentares, nós sejamos xingadas, ameaçadas por estarmos ocupando o lugar de poder. E isso nós fizemos com muita luta, com muita garra, com muita determinação. Criamos o Observatório, que é uma instância de pesquisa. Hoje é o maior observatório da América Latina. Criamos também a rede institucional das procuradoras do Brasil. Isso é muito importante. Cada Câmara que tem a sua vereadora, cada Assembleia que tem a sua deputada, vamos nos unir, vamos criar cada vez mais essa fortaleza, essa rede, porque só assim nós vamos estar no poder, só assim nós vamos poder andar livres, coisa que hoje nós não podemos, porque a ameaça são todos os dias, os xingamentos são todos os dias. Então, estar na possibilidade de estar deputada federal, estar procuradora, é isso, é a busca do poder, um poder que é nosso, mas que existem outras forças adversas que sempre estão aliando, e nós estamos insistindo para que cada vez mais nós tenhamos um poder, mas um poder legítimo, um poder como a gente tem ouvido muito, poder não se dá, poder se conquista, e é isso que a gente tem feito. E vendo esse evento acontecer, a evolução das procuradorias por todo o Brasil, principalmente em municípios pequenos, com procuradorias das mulheres, qual é o sentimento? Olha, é um sentimento de eu deixei um legado. É um sentimento de muito orgulho em dizer, você, mulher, que está nos ouvindo, venha junto, porque só assim nós podemos transformar a sociedade, porque política é isso. Ver aqui o auditório cheio, Nereu Ramos, todo o Brasil presente, é muita gratificação. Esse é o nosso papel, é isso que nós estamos aqui, abrir espaços para as mulheres, com poder, mas um poder, como eu sempre digo, onde nós estamos sempre lutando, quebrando barreiras. Essa foi a Tereza Nelma, ela é do estado do Alagoas, foi deputada federal no mandato passado, instituiu então a Procuradoria da Mulher e também o Observatório de Política contra a Violência Política das Mulheres no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Quem também conversou com a gente foi a professora Cris, presidente da Câmara Municipal da cidade de Arujá, no Alto Tietê, e também ela é a presidente da Frente Parlamentar Feminina. E uma pontuação que eu quero que estão nos acompanhando, não encontrei vereadoras da região do Grande ABC, tampouco do Litoral Norte, mas a Frente Parlamentar Feminina, que tem 25 vereadoras eleitas, pelo menos metade delas, 10 aproximadamente, estão nessa comitiva, e a quem chama agora é a professora Cris do Barreto, que é a presidente dessa Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê, somos 25 mulheres eleitas, hoje nós estamos aqui com 10, representando a nossa Frente Parlamentar do Alto Tietê, e nesse encontro tão importante, no 6º Encontro Nacional das Procuradoras, onde nós estamos buscando debater assuntos muito importantes e relevantes para todas nós mulheres, e nós vamos aqui protocolar documentos com as deputadas, com as procuradoras, para que a gente possa levar mais ações, mais políticas públicas para o Alto Tietê. Eu vi que vocês entregaram, para a Procuradora-Geral, da Mulher, o documento. O que vocês pedem ali naquele documento? Naquele documento nós estamos pedindo a implantação da Casa da Mulher Brasileira no Alto Tietê, nós estamos pedindo a intervenção das procuradoras junto à NTT para que a gente tenha mais vídeo monitoramento, iluminação, manutenção nas vias públicas da NTT e nas passarelas, porque nós temos aí casos de estupro, então nós estamos muito vulneráveis quanto a isso. Estamos pedindo uma casa para a mãe atípica também no Alto Tietê, porque a gente tem que pensar nessa mãe atípica que está sem ajuda psicológica e todos os outros aspectos. E estamos pedindo também mais ações voltadas para que a gente possa implantar as procuradorias da mulher nos municípios, que nós estamos ainda encontrando algumas dificuldades dentro das câmaras municipais, estamos tentando conversar com os presidentes.
Tá, então, a professora Cris do Barreto, e essa é uma pontuação, e já fica aqui o questionamento dessa jornalista com os presidentes de câmaras, principalmente lá em Mogi das Cruzes, que tem 3 vereadoras mulheres. E por que não tem Procuradoria da Mulher? Por que não foi colocado para votar? Por que não foi implementado? Fica aí o questionamento para o presidente Farofa. A gente já manda o recado para o Café, que se for acompanhar a sessão da Câmara Municipal de Mogi, já perguntar para o presidente quando é que... Não é perguntar se vai, é perguntar quando irão implementar esse serviço tão importante de utilidade dentro do Legislativo. E aí, para falar com a gente, a vereadora de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami, que fala um pouquinho da decepção do Legislativo mogiano, que tem uma prefeita mulher na cidade, 3 parlamentares na Câmara Municipal, mas não instituíram aí a Procuradoria Especial da Mulher. É fundamental esse evento, porque entender mais as procuradorias e colocar a procuradoria na nossa cidade, Mogi das Cruzes é das poucas cidades que não tem a procuradoria e é extremamente necessário. A ideia é que tenha, né, assim como todas as cidades da região, porque a gente precisa de uma porta de entrada para acolher essas mulheres que estão em situação de abuso, de violência, que têm sofrido e precisam do apoio de toda a rede, da trama de proteção e de cuidados. Então eu estou aqui com essa missão, justamente buscar know-how, buscar experiência e atalhos para criar a Procuradoria da Mulher em Mogi das Cruzes, lá na Câmara. Pois é, Farofa, a gente quer saber por que não tem Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Já lá em Santa Branca, um exemplo, uma das primeiras, né, que implementou, e quem fala com a gente agora é a vereadora do PL, Calisa do Jota. Colocar Santa Branca nesses espaços importantes de discussão política, colocar Santa Branca principalmente em momentos como esse, traz um fortalecimento para a política pública feminina, para Santa Branca, para a representatividade da mulher. Então, estar aqui em Brasília traz para mim uma bagagem, com a qual eu vou compartilhar em defesa das mulheres do meu município. Calisa, você já sofreu violência política, violência de gênero durante o exercício do mandato? Gabi, hoje é muito difícil a gente falar que não. Então, o que acontece? Hoje, na Câmara de Santa Branca, eu sigo como única mulher reeleita e nesse segundo mandato eu sinto uma resistência um pouco maior comparado ao primeiro. Mas não posso me colocar na condição de ter sofrido algum tipo de violência dentro da Câmara. Mas nós sabemos que os espaços hoje são ocupados na sua maioria por homens. A política é um ambiente muito masculino, mas nós temos 54% dos votos. Então, mulher precisa ter mais representatividade, mulher precisa votar mais em mulher, precisa se sentir segura tendo uma representante mulher. A masculinidade tem ocupado esses espaços por um curto período, aliás, por um período longo, mas que agora eu sinto um fortalecimento muito maior, porque eventos como esse fortalecem de fato, mas trazem visibilidade necessária para a mulher na política. Pois é, Gil, a violência política está presente nos ambientes, principalmente, né, no legislativo, no executivo e até conosco, com jornalistas que trabalham diariamente aí com esses homens, mas a gente segue, é uma bandeira da Guardiã da Notícia, né, uma pauta, uma agenda que a gente não vai falar somente no mês de março, a gente vai dar sequência o ano todo, porque esse é o nosso papel como função social. Além de informar, atualizar as pessoas, a gente tem um papel social que é prestar serviço a toda a população e a todos que nos acompanham, em todas as regiões de alcance da Guardiã da Notícia, em todos os estados, no Brasil e no mundo, para quem nos acompanha pela internet. A vereadora Vanessa Martins, da cidade de Guararema, que é a nossa queridinha ali do Alto Tietê, também instituiu a Procuradoria da Mulher e lá o projeto é dela, e ela é a Procuradora da Mulher, também participou aqui conosco. É um prazer imenso estar aqui em Brasília hoje, representando as mulheres do nosso estado de São Paulo, da cidade de Guararema, junto com a Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê. Esse é um evento muito importante, no qual nós podemos fazer essa dinâmica de conversar com outras procuradoras, entender a realidade e tentarmos levar o melhor possível para os nossos municípios. Então, enquanto vereadora, procuradora de Guararema, estou muito contente hoje, voltando com uma bagagem enorme, com muitas novidades para toda a nossa região. Tá aí, né? A Frente Parlamentar Feminina fazendo presença e Ferraz de Vasconcelos, que também tem só uma vereadora mulher, que é a Selma Santos, do Partido Republicanos, também conversou conosco.
Felizmente, nós ainda não temos uma Procuradoria da Mulher na nossa Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Eu sou a única vereadora nessa legislatura. Já estou em conversa com o nosso presidente da Câmara. Nós estávamos para trocar de prédio e ele prometeu que na troca do prédio nós iríamos instalar lá a Procuradoria da Mulher. Eu tenho certeza que essas reuniões, como eu venho participando, só fortalece o nosso trabalho. Eu tenho parceria da Câmara e nós iremos implantar aí breve agora a nossa Procuradoria. A implantação, a mesa é quem vai fazer o projeto de resolução para que a gente possa fazer a implantação da nossa Procuradoria. E a senhora, durante o exercício do mandato, já sofreu violência política de gênero? Nós sempre sofremos violência política de gênero, porque ainda tem aquela questão de sermos mulheres e temos que provar que somos capazes. Embora eu tenha muito respeito dentro da Casa de Leis, onde eu atuo com muita força, tenho o apoio da população feminina do meu município, nós ainda temos alguns momentos, algumas situações que nos desagradam ainda, então ainda há uma violência de gênero ainda na política, infelizmente. Tá aí então a Selma Santos, do Republicanos, conversou conosco. Vereador e presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, mineiro. É um pedido aqui nosso. Por que não tem Câmara, não tem Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Ferraz, já que mudou o prédio? Então fica aí o questionamento. A gente vai mandar esse corte para a rede social da Selma falando, né? Então que não tem. E eu perguntando aqui para você, presidente, a gente quer ver essa Procuradoria instaurada e funcionando, atendendo as ferrazenses. Olha, agora, Gil, por incrível que pareça, a cidade de São Paulo também demorou para instituir a Procuradoria da Mulher, tinha uma resistência interna com o antigo presidente e também com os funcionários da casa. A cidade de São Paulo, que deveria ser exemplo, instaurou apenas há um ano. E quem conversou conosco foi a vereadora do PL, Sandra Tadeu. Vou dizer a verdade aqui para vocês. As procuradorias começaram, se não me falha a memória, a partir de 2009 aqui na Câmara Federal. E com isso, a gente começaram a tentar espalhar por todo o país. E hoje aqui a gente observa que não foi... Eu não tive só a dificuldade. Na verdade, nós ficamos quase que 3 anos batendo para poder montar a Procuradoria da cidade de São Paulo, maior capital da América Latina, a maior Câmara Municipal do país, e nós com dificuldade de montar essa Procuradoria. Mas graças a um presidente que lá está, que é o Ricardo Teixeira, nós conseguimos montar essa Procuradoria. E não é só montar a Procuradoria, está dando toda assistência. Nós estamos colocando, temos a sala, temos os funcionários, e mais, gente, a gente vai ter concurso público exclusivamente para a Procuradoria, para que ela possa existir e não sair mais de lá, para que a gente possa ser mais uma porta aberta, eficiente, para que a gente possa combater qualquer tipo de violência com as mulheres. Vereadora, a senhora já sofreu violência política, violência de gênero durante o exercício do mandato? Com certeza, violência política a gente sofre quase todos os dias na Câmara Municipal. Muitas vezes tem algumas pessoas que não deixam nem nós terminarmos o nosso raciocínio. Por que você está questionando isso? Por que você quer fazer esse projeto? Não, a senhora não está bem informada. Estamos, sim, muito bem informadas. E é isso, é luta. Luta dia, luta noite, luta tarde. Até nos sonhos você sonha lutando. Mas é isso aí. Tá, então, a vereadora Sandra Tadeu, da capital. E falando em capital, Gil, acontece no próximo final de semana, no dia 28, a virada feminina. A presidente da virada feminina, que é a Marta Lívia Suplicy, também participou do encontro das Procuradorias Especiais da Mulher. Ela, inclusive, também participou como sociedade civil à época, quando foi instituída essas procuradorias. Então, é uma militante, né, do setor, é uma militante em prol das mulheres
E no próximo dia 28, a virada feminina acontece na Câmara Municipal da capital, com a temática para tratar, né, vários debates sobre o estupro coletivo, sobre a violência contra as mulheres, e ela também conversou conosco. Para mim é o segundo ano no evento das procuradorias, principalmente como sociedade civil. Que a Virada Feminina Internacional, ano passado eu tive a honra de ser palestrante aqui, falando exatamente sobre isso, sobre a importância do papel das redes no fortalecimento, não só das procuradorias, mas da presença feminina nos cargos de vereança. A Virada Feminina, na última eleição para vereadoras, elegeu 14 vereadoras, ajudando, fortalecendo, capacitando, buscando fundos, pegando pela mão efetivamente. Eu, particularmente, fui à rua pela maioria delas, pedi o voto. Então, este papel da sociedade, não só da Virada Feminina, mas de todos os movimentos femininos, que também ano passado estiveram aqui comigo compondo bancada, ele é fundamental quando a gente fala em fortalecer. Eu não acredito em poder, Gabi, poder a gente já nasce, então eu detesto esse termo empoderamento, mas fortalecer nós precisamos diariamente. E aí vai um pedido especialíssimo ao Estado de São Paulo, precisamos de mais procuradorias, mais fortalecimento às procuradoras, principalmente nos municípios pequenos. A Virada Feminina tem feito o seu papel. Dia 28 nós estaremos na Câmara Municipal de São Paulo, com a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, fazendo o Fórum pelo Fim da Violência. Nós sabemos que esse é um caminho árduo, os números são intensos, enquanto eu estou falando aqui com você, Gabi, com certeza tem uma mulher sendo morta, uma menina sendo vítima de estupro coletivo, e essa responsabilidade está na caneta dos legislativos municipais, que são as vereadoras e as procuradorias que têm que ser fortalecidas por nós. Tá aí, então, a Marta Lívia Suplicy, e é claro que a Guardiã da Notícia estará presente na virada feminina que acontece no próximo dia 28, lá na Câmara Municipal de São Paulo. E viu, Gil, essa é uma pauta que a gente tem que trazer para a gente. É a Guardiã da Notícia. Precisamos guardar nossas mulheres, nossas meninas, precisamos levantar essa bandeira pelo fim da violência, pelo fim de todos os tipos de violência que as mulheres têm sofrido ao longo desses muitas décadas, muitos anos. E as mulheres, né, que são pró-vida, né, nós somos portais da existência, enquanto geramos os homens que estão querendo nos matar, que estão nos matando. E aí eu não falo só de perca da vida feminina, porque hoje teve a prisão do coronel que supostamente assassinou a soldado e foi repercussão nacional e passou, inclusive, na Guardiã da Notícia hoje pela manhã, mas as mulheres que sofrem violência psicológica também acabam morrendo por dentro, e isso é um mal que precisa ser sanado e curado pela nossa sociedade. Você não acha, Gil? Pois é, Gabi, e outra coisa que a gente fica muito... eu acompanhando aqui, eu percebi que existem diversos projetos e legislações em andamento no Brasil voltados aí para ampliar o direito da mulher na política. Só para você ter ideia, claro que você sabe, mas muitos que nos acompanham não têm ideia disso, a reserva de cadeiras no Legislativo exige atualmente só 30% da capacidade. 30% é muito pouco, num número em que nós temos de deputados, de vereadores, de senadores no país, é muito pouco. 1/3 dessa representatividade feminina é exigido por lei. Além do que, o espaço na TV também é muito limitado, quando elas deveriam ter um espaço maior, até porque algumas são de partidos pequenos que só colocam mulheres por aquelas cotas para conseguir mais grana. Existe muita injustiça nessa questão. Nós aqui da Guardiã temos um espaço sempre aberto, tanto para as mulheres. Faço questão de colocar as meninas sempre para falar aos microfones da Guardiã, obedecendo esse espaço que tem que ser dado às mulheres de uma forma ampla e irrestrita. Elas precisam ter direito a falar, ter direito a essa voz, a essa autoridade que nós temos que ouvir, porque além de sábias, são extremamente equilibradas e controladas. O homem não tem o controle que a mulher tem, você sabe muito bem disso. Eu fiz uma pesquisa por minha conta, que depois eu quero terminar, até passo
com mais detalhes. Você sabe que o número de mulheres envolvidas em escândalos na política é infinitamente menor e quase que irrisório em relação ao número dos homens? Aí vão falar, hoje eu fiz uma brincadeira na chamada e falei, Gil, muita gente vai falar que tem mais homem do que mulher. Tá, mas eu fiz a proporção. Não dá quase 1% na proporção de igualdade entre homens e mulheres. Portanto, vamos pensar, gente, as eleições estão chegando, não está na hora de mudar? Vamos pensar nisso. Outro dia você falou uma coisa tão bonita, não devemos generalizar os políticos pela parte de baixo. Vamos generalizar pelos que fazem coisas boas. As mulheres estão fazendo um papel tão bonito, tão importante. Muito bem atenta você na questão de cobrar os municípios que tenham, de alguma forma, abrir espaço para as mulheres. Vou levar isso para o interior amanhã. Vou fazer essa cobrança. Numa cadeira de vereadores, por exemplo, em Cosmópolis, são 11 vereadores. Uma mulher apenas, que conseguiu se reeleger. Não houve espaço para que outras concorressem. Campinas tem um número muito pequeno. Entre outras cidades como Paulínia, Hortolândia, enfim, é preciso abrir esse espaço para as mulheres. E a Guardiã, claro, não só guarda a notícia, como guarda os direitos que são garantidos às mulheres. Gabi. Exatamente, Gil. E olha, ainda falando lá do Alto Tietê, a vereadora Priscila Yamagami, que era do Partido Progressista, deixou o partido oficial, conseguiu aí um acordão, né? Não sei o que eles fizeram, mas está afiliada agora no Partido Liberal e ela contou um pouquinho pra gente dessa migração do PP para o Partido PL, e quem assinou a ficha de abono dela foi o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Recebi o convite do partido e quase recusável, uma proposta bacana, com possibilidades. A gente está atuante, está forte, então tem uma estrutura partidária, pessoas muito queridas que me acolheram desde sempre. Foi muito bacana esse convite. Então estou migrando para o PL, estou bem feliz, a gente quer continuar trabalhando e agora cada vez mais forte. Então aconteceu aqui em Brasília, foi muito especial. O futuro presidente, né, o Flávio Bolsonaro, fez a assinatura dessa entrada no partido, nossos amigos, estava com o deputado Márcio Alvino, o Valdemar, enfim, toda a turma lá do PL, que sempre me acolheram assim, com muito carinho, com muito respeito. Então essa é a grande novidade também aqui, e esse evento incrível da Procuradoria, que também é uma outra pauta que eu preciso levar para a nossa Câmara de Mogi. E a gente pode esperar, possivelmente, né, uma futura presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, mulher? Gabi, a gente está trabalhando bastante. Eu falo que a nossa grande entrega é o trabalho. Então, é caminhar, é trabalhar bastante, é que as pessoas sintam na vida delas o trabalho do vereador, o trabalho dos políticos. Acho que esse é o grande objetivo. E Deus está com a gente, né? O que vem por aí está nas mãos dele e a gente vai trabalhar. Tá aí, né? Mogi das Cruzes, então, com a prefeita Mara, do PL, agora com a vereadora Priscila Yamagami, também no PL, e a Malu Fernandes também, que por enquanto segue no PL, vereadoras, todas aí com o Partido Liberal, com essa estrela aí, essa chancela do Valdemar Costa Neto e de todo o time do PL. A gente deseja aí que ela faça um bom mandato e que ela tenha muito sucesso nessa troca de partido. Vamos lá para o grande ABC, porque hoje o prefeito Taki Amauchi está aqui em Brasília, prefeito de Diadema, trouxe uma comitiva de vereadores com ele, Gil, e eu conversei com o vereador Reinaldo Meira, ele que contou um pouquinho para a gente sobre o que eles estão fazendo com o prefeito aqui na capital federal. Então, Gabi, viemos aqui destravar alguns projetos e programas para Diadema e também já tentar levar recursos. Última vez que estivemos aqui, levamos 300 milhões para Diadema. Quem sabe esse ano nós consigamos levar um pouco mais, é isso que vem nos salvando, aquela cidade tão endividada, tão largada atrás, mas que agora com o prefeito Taca, com essa Câmara de Vereadores, com o vereador Reinaldo Meira junto, estamos conseguindo colocar Diadema.
Tá aí o Reinaldo Meira. Também o vereador Márcio Júnior, do Partido Podemos, ele que é filho do ex-deputado Márcio da Farmácia, que já esteve aí conosco e também deve disputar as eleições, contou um pouquinho para a gente o que eles estão de fato, né? Quais são esses recursos, quais são esses convênios? A gente acabou de ter uma agenda com o deputado Antônio Carlos Rodrigues, onde a gente conversou com ele por meio da intermediação dele, né? Por meio da política que ele está conseguindo construir com a gente em diálogo com a Casa Civil, a gente conseguir diminuir uma dívida importante que o nosso município tem hoje com a União. Então esse foi uma das pautas importantes que a gente tratou agora há pouco, e agora a gente vai para um almoço importantíssimo com o nosso deputado Alex Manente, um deputado do ABC, um deputado que crê muito, acredita muito na cidade de Diadema, acredita muito na gestão e na nossa política também, e está fazendo história. Aí ele falou que o Alex Manente era recordista, né, de emendas lá para Diadema, mas aí veio o Reinaldo Meira e falou que não, que o recordista é o Paulinho da Força do Solidariedade, o Reinaldo Meira também é do Solidariedade. Para encerrar, o companheiro Sérgio, do Partido Progressista, também falou conosco na porta do Congresso. Fala, comunidade, sou o companheiro Sérgio do Partido PP. Conta um pouquinho para a gente dessa vinda com o prefeito Taca aqui em Brasília. É com coração alegre que estamos aqui, com um grande propósito de buscar recursos, destravar recursos para melhorar a cidade de Diadema e das famílias que moram nas comunidades. Estamos em busca de melhorias para poder construir mais habitação e também recursos para poder fazer o corredor ABD leste-oeste de Diadema. Tá, então os vereadores conversaram conosco, porque aqui na Guardiã é isso, né, Gil? É jornalismo regional com alcance global, e o nosso papel é esse, é dar visibilidade, é dar palanque, espaço, trazer informação desses parlamentares, desses vereadores que estão cuidando das nossas cidades pequenas, que muitas vezes acabam aparecendo no noticiário quando acontece algum tipo de tragédia, que foi o caso da Mariane, que foi assassinada há cerca de 3 semanas atrás, lá em Diadema, pelo ex-namorado, e Diadema se tornou aí palco de mais uma manchete negativa. Então, o nosso papel como imprensa regional, a Guardiã da Notícia, que está em várias regiões do estado de São Paulo, é realmente trazer os vereadores, os parlamentares, para participar e trazer informação na ponta, não é, Gil? Exatamente, eu estive hoje na Alesp, uma movimentação muito grande já, a partir de abril. Eles estão uma pré-campanha, eles podem assim dizer, né? Mas a partir de abril, os deputados estaduais também avançam para o interior de São Paulo, que é o grande foco de todos eles. E, claro, enquanto alguns vereadores buscam agora os recursos em Brasília, os deputados estaduais vão para o interior para oferecer também emendas. Então, a partir do finzinho desse mês, começo de abril, como se diz na linguagem política, a torneira vai abrir, né, Gabi? E aí a política vai aquecer bastante, né? Ô Gil, e para a gente encerrar, eu fiz algumas apurações e eu vou trazer amanhã mais detalhadas, mas hoje pela manhã aconteceu a reunião da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, para tratar do aumento do diesel e para tratar da questão dos royalties. As instâncias turísticas que recebem royalties, como por exemplo Ilhabela, Caraguatatuba, São Sebastião, todos estiveram participando dessa reunião. Conversei rapidamente com o prefeito Toninho Colucci, que é o presidente dessa associação, e ele me falou um pouquinho sobre como eles estavam tratando essa temática do aumento do diesel e também dos royalties para Ilhabela, São Sebastião e Caraguá. O que eu apurei agora há pouco com o prefeito Matheus de Caraguatatuba é que Caraguá está sendo prejudicada nessa distribuição dos royalties lá da Petrobras, que acontece ali no litoral norte. Então, eles contrataram um estudo, uma empresa que vai prestar essa consultoria para mapear todos os dutos, para saber quais as cidades de fato que esses dutos passam, criar uma normativa para a ANP, que isso hoje não existe, de como esses royalties serão distribuídos, porque, por exemplo, eu sou Ilhabela, eu recebo 1 bilhão de royalties, tá? Um número irrisório, não estou dizendo que é um número real. Mas esse duto passa por Caraguatatuba. Por que Ilhabela recebe mais e Caraguatatuba, que também, né, tem os dutos ali passando pela cidade, recebe menos? Então, esse estudo vai fazer esse mapeamento, vai trazer aí uma solução e, a partir daí, será criada uma resolução para os municípios que têm direito a esses royalties. E lembrando, né, que eles não são infinitos, então uma hora acaba, e os municípios precisam estar preparados para quando esse dinheiro deixar de entrar no caixa,
e a cidade continuar andando, prosperando e desenvolvendo como manda de fato, né, a história. Então, os municípios vão passar por esse estudo e a gente vai trazer os detalhes mais apurados assim que eu conseguir novamente falar com o presidente da ANP, que é o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. Essas informações que eu trouxe foi uma apuração rápida que eu fiz com o prefeito Matheus Silva de Caraguatatuba. Gil. Tá certo, então, Gabi. 17 horas e 42 minutos, temos mais algumas informações aí de Brasília para fechar esse seu giro. E, claro, amanhã muito mais coisa aqui. Aliás, amanhã tem estreia aqui no DN2, mais comentários aqui para que a gente possa ter essa informação sempre muito bem apurada, né, Gabi? Exatamente. Amanhã começa o Leonardo Grandini, ele é um jovem ativista e vai trazer o seu olhar aí de acordo com os comentários e com as informações do país pela visão dele. Eu falo o seguinte, a gente tem visões, comentaristas da direita, comentaristas da esquerda, comentaristas de centro, porque a Guardiã da Notícia não tem partido político, somos apartidários, e eu brinco que também somos suprapartidários, né, Gil? A gente junta todo mundo na nossa caixa, dá no nosso caldeirão, dá aquela mexida e traz a informação para a nossa audiência, para a nossa população. E eu quero agradecer, Gil, a audiência da Guardiã da Notícia, que só tem crescido cada vez mais, agora no FM 82.3, nas multiplataformas e também nas nossas redes sociais. Isso é o resultado do jornalismo que a gente tem feito e que dá muito trabalho falar com essas cidades e trazer informação decupada, porque é muito fácil a gente falar de Brasília, mas falar lá na ponta, com quem vive na cidade, com quem faz, com quem acompanha, aí é a nossa expertise aqui na Guardiã, Gil. Obrigada, uma ótima noite. Esse conteúdo estará disponível no nosso portal daqui a pouquinho, em aguardiandanoticia.com.br. Até amanhã. Gabi, muito obrigado. Até amanhã, então, de novo lá, direto de Brasília. Agora são 17 horas e 44 minutos. Aproveitando esse gancho do noticiário de Brasília, vamos falar sobre as notícias nacionais, porque o caldeirão de notícia não para, né? A Polícia Federal vai recolher dados do Vorcaro em poder da CPMI do INSS. Isso mesmo, a Polícia Federal, a PF, recolheu ontem, terça-feira, as informações sigilosas do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que estavam sob custódia da CPMI do INSS. A operação foi determinada pelo ministro do Supremo, André Mendonça, e que ordenou aí a retirada imediata do material da sala-cofre do Congresso. A medida ocorreu após denúncias de vazamento e filmagens ilegais dentro da comissão. Com essa decisão, os parlamentares perderam o acesso aos dados e passaram para a guarda exclusiva da PF. Isso nós falamos ontem, quando a coisa começou a ferver. E agora nós temos uma reportagem com detalhes produzidas aí pela TV Senado, que você acompanha comigo agora na tela do DN2. Policiais legislativos de prontidão. Desde que a ordem do ministro André Mendonça chegou, eles passaram a vigiar a entrada da sala-cofre da CPMI do INSS. Pela decisão, nenhum parlamentar ou assessor pode ter contato com os dados sigilosos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo André Mendonça, há necessidade de preservação do sigilo em relação a aspectos da vida privada de investigados na Operação Compliance Zero. O presidente da CPMI concordou com a decisão. As informações de foro íntimo do senhor Vorcaro, com quem quer que seja, não interessam a investigação. Isso somente prejudica o nosso trabalho. O que interessa a nós é o relacionamento dele com entes da República, com o sistema financeiro e o esclarecimento de onde foi parar o dinheiro roubado dos brasileiros. A Polícia Federal vai recolher as informações da sala-cofre. E o presidente da CPMI vai acompanhar todo o procedimento. Eu vou me reunir com a Advocacia do Senado, já convoquei uma reunião para as 15 horas hoje, para que a gente possa avaliar a decisão, porque nós temos que cumprir. Primeiro, nós temos que seguir as regras. E, ao mesmo tempo, fazemos um questionamento ao gabinete do ministro de quando esse material será devolvido assim que as informações privadas forem retiradas desse escopo. Eu espero que o mais breve possível o material esteja de volta para que a gente possa completar o trabalho de análise e os parlamentares terem sequência nos trabalhos. A reunião citada pelo senador
que começou às 15 horas, está em andamento e assim que nós tivermos as primeiras informações, nós vamos disponibilizar também no nosso portal aguardiandanoticia.com. Lá você vai encontrar não só essas notícias, como muitas outras. Para fechar o nosso ciclo de notícias de Brasília, vamos conferir a agenda do informe CLDF dos deputados distritais desta quarta-feira, 18 de março, com imagens da TV Câmara DF na tela do DN2. Olá, hoje é quarta-feira, 18 de março, Banco Regional de Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na manhã de ontem um convite para o presidente do BRB, Nelson Souza, comparecer à CLDF para dar explicações sobre a saúde financeira do banco e as perspectivas de futuro da instituição. A reunião está marcada para o dia 7 de abril. Incentivo fiscal. O plenário da Casa homologou em sessão ordinária realizada ontem um convênio prorrogando a redução da base de cálculo do ICMS em relação a insumos agropecuários. O objetivo é manter a política tributária para desonerar a produção desse mercado no DF e aquecer a economia. Empreendedorismo feminino. O plenário também aprovou a criação de um programa de apoio às mulheres empreendedoras. O texto do projeto de lei prevê acesso a crédito em condições especiais, capacitação, apoio técnico e formação de redes de mentoria. Os autores dessa matéria são os deputados Deise Amarilho, doutora Jane, Jaqueline Silva, Paula Belmonte e Wellington Luiz. A pauta segue agora para a sanção do governador Ibanez Rocha. Conhecendo o Parlamento, a Escola do Legislativo inaugurou na noite de ontem, no auditório, a edição de 2026 do programa que promove educação e cidadania a estudantes do DF. O objetivo esse ano é realizar 100 visitas para um público de mais de 13 mil alunos. É isso, esse foi o Informe CLDF de hoje. Muito obrigado e até a próxima! Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal para ficar sempre muito bem informado. aguardiandanoticia.com.br. Agora são 17 horas e 49 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em instantes com a segunda parte do DN2 aqui pela GDN. Aguardiando a Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Muito bem, pelo horário de Brasília, 17 horas e 53 minutos. Estamos de volta com o DN2 aqui pela GDN, Aguardiando a Notícia, FM 82.3 e pelas nossas multiplataformas com imagens e em nosso canal do YouTube também. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março. Vamos abrir espaço agora para uma notícia que já começa a agitar o brasileiro. Começa na próxima segunda-feira, dia 23, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026. A expectativa é que mais de 44 milhões de contribuintes enviem o documento este ano. A Receita Federal divulgou as regras para o acerto com o fisco. Confira na reportagem a seguir do canal Gov, na tela do DN2. Em 2026, os contribuintes terão pouco mais de 2 meses para acertar as contas com o leão. O prazo para declarar o imposto de renda começa no dia 23 de março, às 8 da manhã, e vai até 29 de maio. A entrega pode ser feita pela internet, pelo programa da Receita Federal no computador, pelo portal ECAC, pelo aplicativo ou pelo sistema Meu Imposto de Renda. A expectativa da Receita é receber cerca de 44 milhões de declarações. Nós estamos definitivamente deixando para trás esse ano, com a aprovação da Lei Complementar 225, a postura da administração tributária repressiva, reativa, substituída por uma administração tributária que antecipa os problemas dos contribuintes e orienta-os antes de qualquer ação punitiva. Estão obrigados a declarar o imposto de renda quem em 2025 recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, teve rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 200 mil, realizou operações em bolsa acima de R$ 40 mil,
teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 177.920. Possuía bens ou direitos acima de R$ 800 mil. Também precisam declarar contribuintes com atividade rural relevante ou rendimentos no exterior, entre outras condições específicas. As mudanças na faixa de isenção do imposto de renda ainda não têm efeito nesta declaração, porque ela considera os rendimentos recebidos no ano passado. Por isso, eventuais alterações na tabela só passam a valer na declaração do próximo ano. Entre as novidades anunciadas estão o retorno das lives da Receita Federal para tirar dúvidas e a criação de um lote especial de restituição automática para contribuintes que tinham valores a receber em 2025. Ainda foi incluído um campo específico para declarar ganhos com apostas online, as chamadas bets. Até R$ 5 mil ela está dispensada de colocar isso na declaração. Note que a pessoa não fica obrigada a apresentar a declaração por conta disso, né? Mas se ela tiver que apresentar a declaração e ela tiver um saldo lá na bet acima de R$ 5 mil, ela deve declarar. Os contribuintes também podem optar pela declaração pré-preenchida, que estará disponível desde o início do prazo. Nesse modelo, várias informações já aparecem automaticamente no sistema. A expectativa da Receita Federal é de que cerca de 60% das declarações sejam entregues nesse formato. Os pagamentos das restituições começam em 29 de maio e devem ser finalizados em 31 de agosto com o quarto lote. A Receita Federal espera que 80% dos contribuintes recebam a restituição até o segundo lote. E este economista dá um conselho para quem vai receber restituição: juízo na hora de usar o dinheiro. Para aquelas pessoas que vão receber a restituição, muita gente recebe restituição, para usar esse dinheiro com cuidado, para abater alguma dívida que você tenha, tem uma poupança de emergência, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Não vamos gastar à toa, não. Guarda o dinheiro, tem uma reserva de emergência que é prudente que a gente tenha isso. Pagar imposto, o imposto correto é uma forma de cidadania e a gente tem que valorizar isso aí. Quem perder o prazo para entregar a declaração terá que pagar uma multa que começa em R$ 165 e pode chegar a 20% do imposto devido. Por isso, a orientação da Receita é já reunir todos os documentos com antecedência e não deixar a declaração para a última hora. Muito bem, e olha, aqui na Guardiã, nós temos o programa Contabilidade Fácil com o Ricardo Abílio, toda terça-feira a partir das 8h30 da manhã, onde você pode tirar suas dúvidas sobre o imposto de renda. Esse mês de março, o Abílio faz todo um trabalho de assessoria para os nossos queridos ouvintes e para quem nos acompanha com imagens também, sobre as dúvidas do imposto de renda. Então acompanhe toda terça-feira a partir das 8h30 na GDN. Olha só, a vereadora Amanda Vettorazzo, do União, protocolou na Câmara Municipal de São Paulo um pedido de CPI para investigar as operações do Banco Master. Com o apoio de outros parlamentares, o requerimento visa apurar se houve favorecimento ou prejuízo aos cofres públicos. Agora, o pedido segue aí para análise da mesa diretora antes de ser levado ao plenário. Vamos acompanhar então a fala em plenário da vereadora Amanda Vettorazzo na reportagem a seguir com imagens da TV Câmara de São Paulo na tela do DN2. Boa tarde a todos. Gostaria de aproveitar o meu tempo de comunicado da comissão para chamar a atenção para a CPI que eu protocolei esse ano. Muito se ha dito do que está acontecendo do caso do Banco Master, que tem potencial de ser o maior e principal escândalo de corrupção que tem no nosso país.
doutora Janaína também pontuou isso hoje. Eu estive, inclusive, num local sede, onde o Lulinha tinha ali o seu negócio, onde ele desenvolveu milhões. Estive pessoalmente em loco, aqui fica na região de Pinheiros. O proprietário falou que ele não tem imóvel lá há muito tempo e ele operou naquele imóvel durante muito tempo, movimentando milhões. Então é urgente que essa casa e a cidade de São Paulo dê uma resposta também ao Banco Master. A gente está acompanhando a CPMI em Brasília com muito sucesso. Também aqui na Lesp, eles conseguiram protocolar também e dar encaminhamento para a CPI de grandes pirâmides financeiras, que cabe ali também ao Banco Master, o deputado Guto Zacarias, e a cidade de São Paulo também tem que dar essa resposta. Então, é um apelo, né, à casa, ao presidente, aos pares, que a gente também toque aqui na cidade de São Paulo a CPI do Banco Master. Muitíssimo obrigada, presidente. De 1 minuto, olha, para fechar a nossa área de cobertura da capital, vamos falar aí sobre a expansão do Morumbi Shopping. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito de São Paulo, senhor Ricardo Nunes, esteve na inauguração da 6ª expansão do Morumbi Shopping, que reforça o setor econômico da capital paulista com ampliação de lojas e geração de empregos. Durante esse evento, ele comentou aí as mudanças no seu secretariado e também os resultados futuros. A nossa equipe de jornalismo esteve no evento e a repórter Maria Laurindo traz mais informações. Esta reportagem depois você pode encontrar já disponível no nosso portal guardiandanoticia.com.br. Mas, em princípio, vamos à tela do DN2 acompanhar a Maria Laurindo trazendo aí as informações sobre esse evento de manhã aqui em São Paulo. Pode rodar. A capital paulista ganhou um reforço no setor econômico com a expansão do Morumbi Shopping, que amplia a oferta de comércio na cidade. Durante o evento, o prefeito Ricardo Nunes também comentou sobre as mudanças na gestão municipal. A 6ª expansão no Morumbi Shopping traz 8 novos restaurantes e 49 lojas, ampliando a oferta de comércio na capital paulista. A expectativa é de geração de cerca de 800 empregos e, segundo o prefeito Ricardo Nunes, o investimento fortalece a economia na cidade. Só nessa expansão são mais de 800 empregos gerados aqui, a demonstração de que a cidade está no caminho correto, incentivar o seu empreendedor. Ninguém também vai investir se não tiver ali a certeza de que vai ter um retorno. Então a gente une essa política pública da Prefeitura de São Paulo, incentivar o comércio, incentivar as empresas, incentivar e o empreendedorismo seja muito pujante, né, e as pessoas poderem trazer o recurso. Durante o evento, o prefeito também comentou as mudanças no secretariado municipal, com a saída de nomes para disputar as eleições de 2026. Ricardo Nunes avalia o movimento como positivo, destacando que, em outros cargos, esses representantes podem defender e valorizar ainda mais os interesses da cidade. Eu avalio muito positivo, porque todos eles vão ganhar a eleição, todos eles serão os deputados mais votados do estado de São Paulo, e a cidade de São Paulo vai se tornar muito mais representativa. Quando a gente tem no nosso grupo pessoas se elegendo, deputado federal, deputado estadual, isso quer dizer que a cidade de São Paulo passa a ter representantes lá no Congresso Nacional, representantes na Assembleia Legislativa. Isso é fundamental para o desenvolvimento da cidade. As pessoas não têm muita ideia, mas constantemente eu estou falando com deputados, com senadores, para votar em questões de interesse da cidade, para poder defender os interesses da cidade. Então, você ter deputados mostra a força política da cidade, né? Mostra a qualidade dos nossos secretários e, com certeza absoluta, vai ser mais um avanço para a cidade quando a gente passará a ter mais representantes ainda defendendo o povo aqui da cidade de São Paulo. Ao todo, 8 secretários devem deixar a gestão até o fim de março, o que representa cerca de 28% do secretariado. A prefeitura não adiantou quem deve assumir os cargos, mas afirma que a recomposição da equipe será feita de forma estratégica, enquanto a cidade segue recebendo novos investimentos. Às 18h05, fechamos então o noticiário da capital paulista e vamos para Guarulhos. A Comissão de Finanças de Guarulhos deu sinal verde para a concessão de incentivos fiscais à CDHU. O parecer favorável visou acelerar a regularização de conjuntos habitacionais e a entrega de novas escrituras para famílias de baixa renda. Com a isenção de taxas e impostos municipais, o governo estadual conseguiu reduzir os custos das obras e, claro, facilitar o acesso à casa própria na cidade.
A medida agora seguiu aí para a votação definitiva no plenário, prometendo aí destravar projetos parados há anos em diversos bairros em Guarulhos. Acompanhe os detalhes e mais uma reportagem na tela do DN2, essa de produção da TV Câmara Guarulhos. Pode rodar. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou 4 projetos de lei em reunião realizada dia 16 de março. 2 deles receberam parecer favorável. Um dos itens que teve o apoio da comissão foi apresentado pela Prefeitura. O projeto concede isenção fiscal a programas habitacionais de interesse social implantados pela CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Secretário da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, justificou o parecer. Projeto importante que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, que é do governo do estado, da CDHU, presta um grande serviço aqui na cidade, onde constrói apartamentos aí populares com baixos preços para atender famílias de área de risco, famílias de baixa renda, e é importante dar isenção fiscal. Já temos também uma discussão lá no SECAP, naquela região ali, onde tem várias áreas da CDHU, onde foi feita a dação de algumas áreas lá para a prefeitura, para quitar também aí a questão do IPTU, alguns impostos que estavam atrasados, foi feito também essa dação diária a troco da dívida e também os incentivos fiscais, como eu acabei de colocar, na construção de apartamentos, de casas para famílias de baixa renda. Também recebeu parecer favorável uma proposta do vereador Júnior Caiçara, do Novo. O projeto do parlamentar obriga a instalação de câmeras de monitoramento em clínicas que tratem de pessoas com deficiência. Já outros 2 projetos que receberam parecer contrário são um item que obriga fornecimento de transporte seguro para trabalhadores terceirizados da Prefeitura e uma proposta que institui o Programa Municipal de Apoio aos Portadores de Doença Celíaca. 18h08, vamos abrir espaço agora para as notícias do Grande ABC. O cuidado com a saúde feminina em Diadema ganhou aí um ritmo muito mais acelerado com a nova rede integrada. Desde a inauguração do SIM, em dezembro, a oferta de ultrassom de mamas triplicou, saltando de 32 para mais de 100 exames mensais. Agora, a mamografia funciona com livre demanda. A paciente sai da unidade básica de saúde e segue direto para o exame, sem nenhuma burocracia. O centro, localizado no Quarteirão da Saúde, ainda oferece pré-natal de alto risco e mastologia, contando aí até com brinquedoteca para as mamães. A unidade funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. A reportagem é da nossa equipe de jornalismo aqui da Guardiã, com o produtor e jornalista Gustavo Cópia, que você acompanha comigo agora na tela do DN2. Em Diadema, a saúde integrada da mulher reduz filas e amplia atendimentos. Em Diadema, o cuidado com a saúde da mulher agora é integrado e muito mais rápido. Desde a inauguração do SIM, Saúde Integrada da Mulher, em dezembro, a oferta de ultrassom de mamas triplicou. O número passou de 32 exames no primeiro mês para 100 atendimentos em fevereiro. O SIM oferece mamografia com livre demanda. Saiu da UBS com pedido, é só ir direto. Ultrassom de mamas e transvaginal, consultas de pré-natal de alto risco sem fila, além de colposcopia e atendimento em mastologia. A unidade também conta com brinquedoteca para as crianças, enquanto as pacientes realizam os atendimentos. O endereço é Quarteirão da Saúde, na Avenida Antônio Piranga 700, terceiro andar. Funcionamento segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Muito bem, 18h10, ainda no ABC. Olha, há pouco falamos aí sobre notícias de habitação, mas em Guarulhos. E as políticas habitacionais em Mauá, no contexto atual, de março de 2026, estão focadas aí na expansão de unidades do Minha Casa Minha Vida, conhecido também como MCMV, na regularização fundiária e na urbanização de assentamentos precários através de parcerias federais e estaduais. Para falar sobre o assunto, temos o prazer e a honra de receber aqui no DN2 o secretário de Habitação de Mauá, o senhor Fernando Rubinelli, que já está na tela aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, secretário.
Boa noite, como vai? Tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa produção e falar aqui com a gente no DN2 sobre um assunto tão importante para a população. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Gil. É uma grande satisfação estar aqui no Download da Notícia, estar aqui de novo na Guardiã. Já estivemos algumas vezes e hoje está falando sobre habitação. É uma honra para mim estar aqui e vamos lá. Secretário, essa questão da habitação, vários municípios têm trabalhado bastante, principalmente na regularização fundiária dessas casas. Muita gente trabalha a vida inteira, né, e não tem um documento ou não consegue uma casa. Então, qualquer projeto que seja feito por uma prefeitura, por um município, de incentivo aí, é sempre muito bacana. Eu queria que o senhor falasse sobre os seus principais projetos e investimentos aí de 25 e 26. Também não vamos nos alongar muito, né? Porque eu sei que os projetos são grandiosos, mas os últimos projetos, eu vi aqui que vocês fizeram um jardim oratório, teve parceria também com o governo estadual do Minha Casa Paulista, o Periferia Viva, enfim, vários projetos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre eles. É muito legal você ter falado de regularização fundiária, Gil, porque a regularização fundiária é um dos grandes objetivos desse nosso governo, né? No governo anterior, eu estava na Secretaria de Serviços Urbanos, que cuidava da zeladoria da cidade. Nesse governo, o prefeito me destacou para habitação. E nós fizemos um PPA, que é uma consulta popular, e a população de Mauá votou. Em primeiro lugar, não foi saúde, não foi educação. Em primeiro lugar, na votação do PPA, ou seja, o povo se manifestou no sentido de que a cidade tem que investir em regularização fundiária. Isso foi um dado inédito, né, na cidade de Mauá, e eu não tenho ouvido falar nisso em nenhum outro lugar. Que o povo de Mauá quer que nós possamos fazer regularização fundiária. Que a regularização fundiária é também um direito constitucional à habitação, né? É um direito à vida digna, porque o sujeito ele mora naquele local, ele construiu a vida dele, a história dele, mas ele não tem acesso àquele documento que é a escritura, que traz tanta segurança e dignidade para as pessoas. Então, um dos nossos grandes objetivos quando nós assumimos a habitação no dia 1º de janeiro de 25 foi focar em regularização fundiária. E o nosso governo do prefeito Marcelo, desde o início, né, e aí eu faço um recorte desde 2021, nós já regularizamos 2.500 unidades, né, 2.500 famílias receberam o título habitacional. Então a gente tem, a cada 2, 3 meses, a gente faz uma grande entrega e a gente tem trabalhado bastante, né? Recentemente eu também coloquei uma licitação, né, para que nós possamos produzir mais 1.000 regularização fundiária, ou seja, nós queremos esse ano produzir mais 1.000, tem parceria do governo federal para produzir mais 5.000 regularização fundiária no Jardim Oratório, aí um projeto específico. Então, assim, uma meta minha como secretária é que até o final desse governo nós possamos fazer mais 6.000 regularização fundiária em Mauá. Muito bacana. E o nosso trabalho na habitação não é só esse, né? A gente também trabalha com Minha Casa Minha Vida, luta para trazer unidades habitacionais para a cidade de Mauá, e nós estamos nesse sentido, né? Nós temos uma parceria, o governo federal, no Minha Casa Minha Vida, para construir 280 unidades no Jardim Oratório. Isso já está muito avançado, né? A gente já deve estar assinando com a Caixa, nós fizemos todos os trâmites burocráticos já foram feitos, e a gente deve estar assinando com a Caixa no próximo mês, para que a gente possa tirar isso da frente também e trazer mais 280 unidades para as famílias de Mauá, e que a gente possa estar trabalhando para zerar o déficit habitacional. E hoje vocês estão já com uma construção de 480 novos apartamentos aí, com esse investimento federal de 37 milhões de reais. É muito bom pegar esse dinheiro do governo federal e investir nessa questão de moradia, que é extremamente importante. Secretário, outro item que eu achei importante aqui é a isenção do ITBI. Muita gente não sabe, né? Mas o sujeito, quando ele tem uma transferência de bens imóveis, ele tem lá uma taxa para pagar. E às vezes a pessoa não está preparada, porque todo o dinheirinho que ela tinha, coitada, ele usa para aquisição daquele imóvel, daquele terreno. Enfim, mas vocês fizeram uma isenção aí para até 3 salários mínimos. Quem, né, tem baixa renda, até 3 salários mínimos, conseguiram aí a aquisição, desde que seja o primeiro imóvel. Está valendo ainda esse programa social aí na cidade? Isso, na verdade, o que a gente faz, o que eu sempre costumo conversar com o prefeito, que a gente sempre fala, é que a gente faz política pública para quem mais precisa, né? Então, foi uma maneira que a Secretaria de Finanças encontrou
para que a gente pudesse estar ajudando a população que está querendo adquirir o seu primeiro imóvel. E também no Refis que teve no início do ano, a gente conseguiu naquele período, daquele recorte específico de tempo, a gente conseguiu isentar também o ITBI para quem fosse tirar a escritura na cidade. Então, assim, são políticas públicas pontuais, mas que fazem diferença na vida das pessoas, né? Então, nós, além da gente estar produzindo unidade habitacional, a gente tenta facilitar que a pessoa tenha a escritura dela. Eu sei que Mauá, assim como todas as outras cidades do estado de São Paulo e até do Brasil, né, sofreram muito com essas chuvas, com essa questão toda de clima, porque às vezes as pessoas moram em áreas de risco, né? E porque não tem outro lugar para morar, elas não moram lá porque elas querem, né? Não é por opção, é por necessidade. E vocês criaram o Bolsa Aluguel, que é um auxílio temporário para famílias removidas exatamente dessas áreas em situações emergenciais. Fala um pouquinho sobre isso, quanto tempo dura, como é que funciona para que essas pessoas que foram afastadas tenham essa tranquilidade. Na verdade, o Bolsa Aluguel ele serve justamente para auxiliar essas pessoas que foram vítimas desse tipo de evento. E essas pessoas que fazem parte do Bolsa Aluguel são as pessoas que são as primeiras a serem beneficiadas nos futuros empreendimentos habitacionais. Então, o Bolsa Aluguel é um auxílio temporário que a gente dá para a família, mas para que a gente consiga construir a possibilidade para que ela vá para um apartamento, para que ela tenha uma moradia digna e que isso seja temporário, né? A gente trabalha com a ideia dessa pessoa estar 12 meses, só que a gente não é tão rigoroso nesse sentido. Se a gente não conseguir uma destinação digna para essa pessoa, a gente faz com que o auxílio permaneça enquanto perdurar a necessidade. Mas a ideia é que seja temporário para que essas pessoas possam ir para uma moradia digna de qualidade delas, mesmo porque o auxílio aluguel é um auxílio módico, né? Não é uma questão, não é o que vai resolver a questão da moradia da pessoa, é uma política pública que a prefeitura faz para ajudar. Mas o que a gente tem em mente mesmo é que as pessoas vão para um apartamento, vão para um empreendimento habitacional, vão para uma unidade mesmo. Ô, Fernando, outra questão que é muito dita nessa questão de reconhecimento é sobre o CEP, né? Vocês fizeram o programa CEP para Todos, que oferece aí o reconhecimento oficial de endereço de pessoas que têm áreas vulneráveis, né? Então não tem acesso a serviços públicos. O sujeito não pode receber nenhuma carta, né? Porque ele não existe, praticamente aquele endereço não existe. Mas vocês criaram o programa CEP para Todos. Quer dizer, vocês estão integrando todos os moradores de Mauá num tratamento único, né? Todos são reconhecidos como verdadeiros moradores da cidade. Fala desse programa CEP para Todos. É muito interessante isso, Gil, porque hoje em dia, com a questão do iFood, com a questão não só dos Correios, né? Mas hoje o cara ele quer pedir uma comida em casa, ele quer pedir uma encomenda. Hoje as pessoas pedem muita coisa na Shopee, no Mercado Livre, e sem o CEP, sem o endereço, sem um número oficial, a pessoa não consegue receber esse tipo de encomenda, ou seja, ela está excluída dessa possibilidade da sociedade digital de hoje em dia, da sociedade integrada. Então eu acredito que política pública é isso, é você dar um bolsa aluguel quando a pessoa precisa, é você trazer um CEP para todos, né, num bairro que historicamente foi esquecido. O CEP para todos foi justamente na região do Pajuçara, né, que é uma ocupação antiga na cidade de Mauá, mas que agora tem o número oficial, tem o CEP. E hoje nós tivemos uma reunião com a Enel para que nós possamos implantar a energia mesmo com a Enel, os postes sejam instalados, ou seja, aos poucos nós vamos construindo uma cidade mais digna, uma cidade melhor, e cada política pública, muito embora ela pareça pequena, por exemplo, um CEP, mas faz diferença. O cara ele se sente mais incluído, ele começa a ter acesso a serviços que ele não tinha. Então eu acho que isso faz parte da dignidade também. Você ter um CEP, você ter um número oficial, você poder receber uma carta, você poder pedir um iFood, você poder fazer uma encomenda no Mercado Livre. Então são coisas pequenas, né, aos olhos de muita gente, mas que são fundamentais, né, para que a pessoa exerça a cidadania de maneira plena. Sem dúvida, o senhor levantou um ponto extremamente importante, né? Hoje, a era digital, tudo se pede pela internet, né?
O iFood, por exemplo, já pensou, o sujeito não tem um endereço reconhecido, não faz parte nem do Waze, então é terrível, é excluir o cara totalmente da vida social, né? Quando você não dá um serviço. Parabéns, é realmente muito bem pensado. O que é tão fácil pra gente, né? O que é tão prático pra gente, para algumas pessoas é uma coisa, é um problemão. E essa praticidade às vezes nos cega diante da necessidade de alguém que não tem um CEP. A gente é tão prático pegar lá o telefone, ligar para a pizzaria e o cara pelo próprio telefone já sabe onde você está, né? Agora quem não tem essa identificação, puxa vida, parabéns, muito bem notado. Nosso tempo é curto, mas antes de encerrar, quem quiser se inscrever no cadastro habitacional, secretário, como é que faz? Na verdade é procurar a prefeitura, né? Nós ali na central de atendimento da prefeitura, nós fazemos esse cadastro, mas muito embora eu reafirmo, né, que a nossa prioridade habitacional sempre vai ser as pessoas vulneráveis nas áreas de risco, né? Essas são a nossa prioridade na fila habitacional, por assim dizer. Mas passar na prefeitura, ali na central de atendimento, se cadastrar, e a pessoa entra na fila, e aí a assistente social vai verificar a vulnerabilidade, se a pessoa de fato precisa daquele apartamento, e um dia as coisas acontecem, mas aos poucos a gente vai construindo a cidade que nós queremos, né? Produzindo habitação, trazendo políticas públicas que seja o CEP, que seja a regularização fundiária, e vamos, Gil, construindo uma cidade melhor. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, fazer uma prestação de contas e dessas pequenas políticas públicas que mudam a vida das pessoas. Fernando Rubinelli, secretário de Habitação de Mauá, falou sobre as políticas habitacionais da cidade, foi o nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, secretário. Quando o senhor precisar, os microfones estão abertos para falar sobre os programas sociais que vocês desenvolvem aí em Mauá ou qualquer outro assunto. E mais uma vez, muito obrigado pelo respeito, pelo carinho que o senhor tem aqui com a nossa equipe de produção e jornalismo e por ter nos atendido tão prontamente e disponibilizado esse tempinho para falar aí sobre uma ação tão bacana para uma população que merece ser tratado com dignidade e eles estão sendo. Obrigado, viu, secretário? Obrigado, querido. Eu estou às ordens e à disposição, viu? Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Agora são 18 horas e 23 minutos. Olha, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal para ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. aguardandanoticia.com.br. Às 18 horas e 23 minutos, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em instantes com mais uma parte do download da notícia, segunda edição, aqui pela Rádio Aguardiã, FM 82.3 e com imagens pelas nossas multiplataformas e pelo nosso canal oficial do YouTube. Música e informação na palma da sua mão. Voltamos já. Muito bem, pelo horário de Brasília, 18 horas e 26 minutos, estamos de volta com o download da notícia, segunda edição aqui pela Rádio Guardiã da Notícia, FM 82.3 e com imagens pelas nossas multiplataformas e também pelo nosso canal oficial do YouTube. Hora de abrir espaço para as notícias do Litoral Norte. Equipes volantes de Caraguatatuba intensificaram aí as ações de vacinação contra a febre amarela nos bairros da cidade. Desta vez, a Escola Bernardo Ferreira Lousada, no Rio de Ouro, recebeu os profissionais nos períodos da manhã e tarde para imunizar a comunidade local. A campanha, no entanto, não fica restrita apenas aos pontos itinerantes. Todas as unidades básicas de saúde estão aptas a vacinar os munícipes. Para garantir a proteção, a Prefeitura orienta todos os moradores a levar um documento de identificação à UBS mais próximo e se vacinar. A medida visa ampliar a cobertura vacinal e prevenir novos surtos na região. A reportagem é da TV Câmara de Caraguá, que você confere comigo agora na tela do DN2. A atuação das equipes volantes da campanha contra a febre amarela continuam em Caraguatatuba. Desta vez, em uma escola de zona de mata aqui no bairro Rio do Ouro, a MF Bernardo Ferreira Lousada. Hoje a gente está fazendo uma ação aqui, é uma vacinação voltada principalmente aos funcionários, à comunidade, aos pais e à comunidade em si. Qualquer pessoa pode vir aqui receber a vacina.
Como você percebeu, a gente está bem no meio da mata, bem dentro da mata. Então é uma área de risco para a transmissão de febre amarela. Então a gente está vindo aqui para vacinar essa população que está mais vulnerável. A gente está numa intensificação da vacinação contra a febre amarela. Então com certeza a gente vai acionar mais escolas, mais algum outro prédio público que possa abrigar a nossa equipe para vacinação. E a gente está também com vacinação volante, itinerante, na borda da mata. Mas vale a pena lembrar que assim, não só quem mora, quem entra, quem convive, mas ninguém está livre. A gente pode ir numa cachoeira, em algum local, passear aqui no Parque Estadual, né? Em um sítio. Então todo mundo tem que receber essa vacina. A vacinação na escola é voltada para os funcionários e pais dos estudantes. Mas caso o responsável deseje vacinar a criança, é totalmente permitido. A professora Mônica, que se imunizou hoje durante a campanha, além de obter cuidado com a própria saúde, também se torna exemplo para os alunos. Já para eles verem que a professora também toma, que não dói, que é para cuidar da saúde. Já estava conversando com eles na sala de aula, embora sejam pequenininhos. Tem criança que veio com a caderneta falando, professora, eu não vou tomar não, porque eu tenho medo de agulha. Aí eu falei para eles, a Pro vai tomar, tanto que uma acabou de me ver tomando, né? Então já vai contar para a sala. Já é um exemplo, né? É um exemplo, é um incentivo também, que a gente tem que cuidar da saúde. Nós fizemos uma campanha de vacinação em 2017 e 2018 e vacinamos com aquela dose fracionada. E ela está vencendo nesse ano de 2026. Então todo mundo que recebeu a dose fracionada tem que vir fazer a dose plena, que é a dose inteira. Quem não sabe se tomou ou não, procura, a gente vai fazer a dose também se não tiver registro. E quem não lembra, não tem documento, enfim, vem, a gente vai procurar, se não tiver registro, a gente vai fazer a vacinação. A campanha de vacinação contra a febre amarela não é exclusiva em escolas dos bairros. Todas as unidades básicas de saúde da cidade estão aptas para vacinar. Basta procurar a mais próxima a você, portando documento de identificação e se imunizar. 18 horas e 30 minutos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para mais um rápido intervalo. A seguir, nós vamos acionar o nosso correspondente lá do Litoral Norte, direto de Ubatuba, Francisco Trevisan, que vem com todas as informações, fechando essa área de cobertura da Guardiã, que é o Litoral Norte, pegando todas aquelas cidades. Jogo rápido, a gente já volta com o Francisco Trevisan, direto do Litoral Norte. Música e informação na palma da sua mão. Estamos de volta com o DN2, aqui pela Guardiã da Notícia FM 82.3 e com imagens pelas nossas multiplataformas no portal guardiandanoticia.com.br ou pelo nosso canal do YouTube. Muito bem, antes do intervalo, rodamos aí as notícias do Litoral Norte e agora é hora de acionar o nosso correspondente da região do Litoral Norte, direto da cidade de Ubatuba, o Francisco Trevisan, na tela do DN2. Trevisan, muito boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Gil. Boa noite para todo mundo que está aqui na programação da Guardiã da Notícia nessa quarta-feira. E começamos aqui com o Litoral Norte, trazendo mais informação daquele caso lá de racismo na Praia do Tenório, aqui em Ubatuba, onde a gente noticiou em primeira mão. E para contar tudo o que aconteceu, Gil, nada melhor de quem estava lá, o depoimento da senhora Rosimara do Espírito Santo, que está aqui com a gente, que vai contar tudo o que aconteceu naquele domingo aqui na Praia do Tenório. Boa noite, Rosimara. Oi, boa noite, tudo bem? Conta um pouquinho como é que foi. Então, é que começou a confusão no domingo, porque no sábado a minha família também já tinha ido para lá no sábado, na Praia do Tenório. E a gente já estava no mesmo quiosque também no sábado. Só que no sábado foi tudo tranquilo, sabe? Agora no domingo, como eu e a minha filha já põem o carrinho lá, que a gente vai todo dia de manhã cedo para trabalhar, a gente sai mais ou menos umas 8, 9 horas e fica até umas 4, 5 horas trabalhando. Aí a gente chega lá, para o carrinho e a gente fica esperando até os clientes ir, né, até o carrinho fica lá parado, a gente fica sentado e a gente fica esperando que a hora que os clientes que comprar, eles vão até o carrinho. E foi a mesma coisa no domingo, a gente chegou lá cedo, né, nós paramos o carrinho, ficamos lá esperando os clientes, a gente ficou trabalhando normal, como de costume.
Aí a minha família ligou para mim e falou que queria ir para a praia. Aí eu subi lá, né, pedi eles para estar montando uma mesa, que eles iam para lá, né? Aí eles foram, montou uma mesa, atendeu a gente, minha família foi, sentou. Aí a gente continuou vendendo ali o açaí, trabalhando normal, né? E eu conversando com a minha família, a gente estava tudo bem, mas chegou lá por umas 2 horas da tarde, a família dele foi chegando na parte da tarde, do dono do quiosque, do Catavento ali, na Tenório. A família dele chegou, o nosso carrinho já estava, que nós estávamos trabalhando Deus de manhã. Eles chegaram, montaram ali a mesa dele, e eu continuei trabalhando. Aí o senhor da família do dono do Catavento levantou e foi até o carrinho da minha filha. Eu achei que ele era um cliente. Aí eu fui atender ele igual atendo os outros clientes normal. Aí eu cheguei e ele falou, ó, você tira o carrinho para mim. Ele nem pediu por favor. Ele falou, você tira o carrinho. Eu falei assim, ó, a minha menina não tá aqui. Ela, assim que ela chegar, o senhor espera ela chegar, ela arreda o carrinho pro senhor, sim. Espera ela chegar. Aí eu virei as costas e fui trabalhar normal. Aí quando eu virei as costas para ir trabalhar, a minha menina já estava saindo, estava chegando no carrinho. E quando ela estava chegando já no carrinho, eles já começaram a meter a mão no carrinho ali, empurrar o carrinho e jogar ali as coisas pro chão, sabe? As coisas do açaí. Começou ali a mulher a derramar as coisas do açaí. E ali a gente foi lá questionar ele ali, porque ele estava fazendo isso, que eles não tinham direito, né? E ali a minha família também levantou, né? Porque aí o dono mesmo do Catavento desceu. Aí quando ele desceu ali, né, ele perguntou para mim o que estava acontecendo, porque a família dele. Aí eu falei para ele que a família dele, né, estava ali mexendo no carrinho sem ordem do dono. E ele falou assim que eu não podia estar fazendo aquilo ali, porque ele era dono ali do Catavento, ele era dono do quiosque, tinha arrendado ali o quiosque. Eu falei para ele, ó, você é dono do quiosque, mas da areia a gente tem todo o direito de estar trabalhando aqui na areia. E ali ele começou, a minha família levantou, e a minha família é tudo de cor de pele morena, igual a mim. Aí quando a minha família levantou, começou também a questionar ele. Aí ele falou, mas quem é vocês, esses negão, essas neguinhas, né, para estar me intimidando assim? E eu falei, como é que é, moço? Como que você foi dessa? Ele começou ali a questionar a minha família, e ali começou ali a ter ali uma discussão, né? E ali as coisas do carrinho tudo jogada pro chão. Ali os turistas também ficou muito revoltados, né? Ali uma turista levantou, eles começaram ali, os donos do quiosque também a discutir com os turistas, né? A falar também dos turistas ali. Os turistas ficou muito revoltados naquilo que eles fizeram, né? Que é chamar a gente de negro, né? E tá jogando as coisas do carrinho pro chão, né? Os ambulantes também ali ficaram também um pouco revoltados ali. Todo mundo começou a ir para lá e ali foi chamada ali a polícia, né? A gente está resolvendo, a polícia foi até o quiosque e a gente começou ali, né, a entrar ali, a explicar para a polícia o que tinha acontecido, né, o que o dono do quiosque tinha feito, né, ali uma ação de racismo, né, porque hoje não existe mais, gente, você falar da cor da pessoa, né, porque eu não vou sair da minha casa, né, para caçar confusão com ninguém. Eu saí da minha casa para trabalhar, né? Eu saí da minha casa 8 horas, 9 horas da manhã, empurrando um carrinho pesado, né? Eu sendo mamãe solo para cuidar das minhas filhas, eu nunca ia para a praia para caçar confusão com ninguém. Se você vê que no sábado a gente estava, não teve confusão nenhuma, mas domingo, quando a família dele desceu, você vê que eles caçaram a confusão, né? A gente fica ali a tarde inteira trabalhando ali. A gente não briga com ninguém, não caça confusão com ninguém, né? Até o meu genro ainda foi questionar ele, ainda quando eles estavam lá jogando lá as coisas pro chão, né, Jones? No momento, que nem a minha sogra falou, tudo começou por causa da discussão do carrinho estar na frente desse casal. A gente, que nem ela falou, na visão dela, eu e minha esposa estava no mar no momento em que ele
chegou e foi tocar no carrinho e estava tirando o carrinho do lugar. E a gente vendo de longe que ele estava mexendo no nosso carrinho, a minha esposa virou para mim e falou: ó, tem alguém mexendo no carrinho, vamos ver o que está acontecendo. A gente chegando no local e vendo o que estava acontecendo, a gente colocou o carrinho de volta. Foi empurrando o carrinho de volta para onde estava o carrinho antes, e a mulher desse senhor simplesmente levantou e foi pegando nossos ingredientes do carrinho e tacando no chão, sem a gente entender nada do que aconteceu, entende? Simplesmente a gente chegou lá sem saber nada, sem ter informação nenhuma, porque a gente, como proprietário do carrinho, não estava no local, e começou essa confusão. Aí, começando essa confusão, a minha sogra foi, junto com a minha esposa, falar com essa senhora por que ela estava fazendo isso, por que isso estava acontecendo, e eles começaram a ser grosseiros com a minha família. No momento que eles começaram a ser grosseiro, a nossa família, que veio de Minas Gerais, se levantou e foi ver também o que estava acontecendo. Nesse momento em que começou a se juntar mais pessoas, o dono do quiosque olhou lá de cima e desceu para ver o que estava acontecendo. Quando ele viu que tinha bastante pessoas se reunindo, ele começou a falar em tom alto com a minha sogra. Os meus familiares, que não são poucos, mas estavam à volta quietos nesse momento, começaram a falar: se falar assim com a minha sogra, no caso com a tia deles, eles iam intervir na discussão. Só que nesse momento que eles falaram isso, esse senhor chamou eles de fato racista, chamando a minha família de negros, entendeu? Nessa ocasião, depois disso, ficou mais claro ainda que eles eram pessoas ruins, né? Porque... Exatamente. Pessoas ruins, né? E moradores aqui de Ubatuba ainda, né, João Pedro? A gente espera que isso também não se repita aqui na cidade, porque não é o primeiro caso, né? E sim, já está acabando. Gil, alguma dúvida, Gil? Uma consideração? Claro, eu até queria que colocasse as pessoas junto aqui comigo, a Rosemaria e o João Pedro também, inclusive para falar com eles, que se você conseguir, Ali, colocar o pessoal aqui comigo, porque... Televisão, primeiro, parabéns pela entrevista, por ter ido buscar essas pessoas que foram vítimas de um ato tão estúpido nos dias de hoje. A gente ainda continua vivendo. Oi, boa noite, Rosemaria e João Pedro. Lamentavelmente, tudo isso que aconteceu com vocês é um ato que a gente vem repudiando já há muito tempo, não só aqui na rádio, mas em todo o Brasil, em todo o país, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente tem visto ultimamente muitos atos de vandalismo provocados pelos turistas aí, principalmente na região de Ubatuba, em que eles chegam achando que podem fazer o que querem e tal, entre outras coisas. De qualquer forma, fiquem tranquilos, a justiça vai ser feita para vocês. Vocês são trabalhadores, vocês merecem todo o respeito de quem vai para a praia para se divertir ou para passar um tempo. Vocês estão trabalhando honestamente, então tenho certeza que tudo isso que aconteceu com vocês, de alguma forma será recompensado, porque eu tenho certeza que vocês são trabalhadores, são tementes a Deus e sabem que isso tudo é uma prova que vocês serão recompensados. Então, fiquem tranquilos, eu sei que não é fácil, não é uma situação fácil, mas vocês vão superar essa humilhação que vocês passaram, mas saibam que tem muita gente do lado de vocês e nós aqui da rádio estamos ao lado de vocês. Então, fiquem tranquilos. E Trevisan, parabéns pela reportagem. Muito obrigado por vocês terem recebido o Trevisan e ter nos atendido nessa reportagem ao vivo. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Trevisan. Foi muito bom ter você. Como o nosso tempo está estourado, amanhã a gente volta, Trevisan, com mais informações aí do Litoral Norte. E a vocês dois, fiquem em paz, fiquem com Deus, que tudo vai dar certo, tá bom? Tchau, gente. Aquele abraço para vocês. Obrigado. 8h46. Vamos sair do Litoral Norte, vamos agora para o Litoral Sul. Olha só, a Câmara Municipal voltou
uma pauta extensa com a aprovação de 8 projetos importantes no plenário Oswaldo de Rosses. Isso fica tudo lá em Santos. Os parlamentares decidiram proibir a contratação de condenados por crimes sexuais contra crianças em cargos públicos e incluir o desenvolvimento sustentável na grade escolar. Confira o balanço completo das decisões na reportagem a seguir, produzida pela TV Câmara de Santos, na tela do DN2. A Câmara Municipal de Santos aprovou em sua 11ª sessão ordinária 8 projetos. Entre eles, em segunda discussão, a proibição de nomeação ou contratação em cargos públicos de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Também foi decidida a inclusão de objetivos de desenvolvimento sustentável na grade da rede municipal de ensino. 2 entidades foram reconhecidas como de utilidade pública e instituído no calendário oficial o Dia Municipal de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Por fim, foi aprovada homenagem aos 120 anos do Rotary International. Assista à íntegra das sessões pelo nosso portal ou pelas redes sociais. E às 18h47, hora de ir para o Alto Tietê. E quem traz todas as informações da região é o nosso correspondente, o jornalista Ricardo Café. Café, boa noite, seja bem-vindo ao DN2. Oi, Gil, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no DN2, na Guarda da Notícia. Gil, estou em Suzano, tá? Acompanhando a sessão da Câmara aqui do município de Suzano. Mas eu vou trazer um destaque, viu, Gil? Porque os vereadores, eles aprovaram um projeto de lei aqui em Suzano que obriga a identificação da fiação aérea, né, que fica nos postes de uso compartilhado do município. Porque o vereador Jaime Ciunti, né, que é autor do texto, ele recebeu muitas reclamações, tanto da questão da poluição visual, do problema da manutenção, tem cabos que às vezes ficam soltos, ficam pensos, né, ficam folgados e podem inclusive causar acidentes. Ele trouxe na sessão, viu, Gil, inclusive um vídeo, né, mostrando aí uma motociclista que se acidentou por conta desses cabos, desse excesso de cabos da fiação aérea. Um cabo que estava atravessando a rua, causou ela, para não ser asfixiada, né, pelo cabo, tem algum problema, acabou caindo. Vamos acompanhar tanto o vídeo quanto a fala do vereador Jaime Ciunti, aqui da Câmara de Suzano. Essa menina aí, num bairro aqui na cidade, ela desviou do fio, quase estrangulada. Foi parar na Santa Casa. Depois foi para outros locais. Isso é só um caso. Isso é todo dia, pessoal. Isso é todos os dias. E as pessoas que detêm esse serviço não estão nem aí com nós. Não está aí com ninguém. Todos nós vimos e muitos cidadãos nos relatam diariamente que fios soltos, pendurados, enrolados e até arrastados pelo chão. Essa realidade tem causado diversos acidentes envolvendo motociclistas, ciclistas e até veículos de grande porte. Temos casos de caminhões que acabam derrubando ou puxando fios, porque muitas vezes esses cabos estão baixos, frouxos ou sem a devida atenção. Quando isso acontece, o risco é imediato. E pior ainda, perigo para a vida das pessoas. E quem mais sofre com isso, justamente, são os motociclistas, ciclistas, que podem ser surpreendidos por fios atravessando vias ou pendurados em altura inadequada. É o caso dessa moça, pessoal. Empresas utilizam a estrutura, fazem novas ligações, mas muitas vezes não retiram fios antigos ou inutilizados, criando verdadeiros emaranhados. Por isso, a proposta que defendemos é clara e necessária, que seja a identificação obrigatória nos cabos instalados nos postes, indicando qual empresa é responsável por cada fiação. Que seja exigida a organização, padronização, retirada de cabos inutilizados. E que as empresas que utilizam essa infraestrutura assumam responsabilidade pela manutenção adequada. É isso aí, João, um projeto interessante, né, para que então o cabeamento aéreo aí seja identificado por cada empresa responsável e assim que seja tudo organizado e que não fiquem cabos soltos, cabos que possam oferecer aí risco, tanto no trânsito quanto também a questão da poluição visual, né? Gil, outro destaque que eu trago agora, aqui de Suzano, tá? A cidade aqui está ampliando o atendimento odontológico que a prefeitura adquiriu por um investimento aí de R$158 mil, 8 novas cadeiras odontológicas para reforçar o atendimento na rede municipal de saúde, tá? O prefeito anunciou essa aquisição. 5 dessas 8 cadeiras aí já tem destino definido, né? Vão para algumas unidades básicas de saúde. As outras 2 também vão para
para as unidades de saúde da família, e mais uma cadeira também aí vai ficar para ser definido o local onde ela vai ser instalada aí nas próximas semanas. Então isso vai ampliar o atendimento odontológico nas unidades de saúde aqui de Suzano. Para fechar, Gil, trago um destaque lá de Mogi das Cruzes. Olha só, a Prefeitura abriu um processo seletivo para a contratação de 32 auxiliares de desenvolvimento da educação. Então foi aberto hoje, tá? Hoje na quarta-feira, inscrição para esse processo seletivo simplificado, que é para auxiliares de desenvolvimento de educação, são aqueles profissionais que trabalham nas cozinhas, né, das escolas e das creches municipais. Na nossa época chamavam de merendeira, né, Gil? Mas o nome correto dessa função é o ADE, que é o Auxiliar de Desenvolvimento de Educação. São 32 vagas disponíveis, são 30 para ampla concorrência e 2 para pessoas com deficiência. Então, quem estiver interessado, é só entrar no portal aqui da Guarda da Notícia, eu vou deixar o link lá da inscrição, tá, Gil? Não tem taxa de inscrição, salário aproximado aí de R$ 2.500 para 40 horas semanais. É um processo emergencial e o contrato pode durar até 12 meses. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ligar no 4798-7460. Olha aí, Gil, 6 horas, 52 minutos. Vou voltar lá para dentro da Câmara para acompanhar o resto da sessão, ver se a gente consegue mais alguma informação. Aí eu trago amanhã no DN1 ou no DN2 para o pessoal acompanhar aqui na Rádio Guardiã da Notícia FM 82.3. Olha o alarme. Alarme, obrigado, Café. Você tá aprontando aí que disparou até o alarme. É a notícia chegando. Até amanhã. Obrigado, fica com Deus. Bom trabalho. Até. 18 horas e 53 minutos. Para a gente fechar esse giro de notícias pelo Alto Tietê, vamos para Mogi das Cruzes. A Câmara de Mogi recebeu no início desse mês a secretária de Educação, a senhora Cláudia Romanos, para uma prestação de contas detalhada. Durante a audiência pública, a pasta apresentou os investimentos e resultados do terceiro quadricimestre de 2025. O encontro focou aí na transparência dos gastos com merenda, transporte e reformas nas escolas municipais. Acompanhe os detalhes sobre este assunto agora na reportagem a seguir, produzida pela equipe de comunicação da TV Câmara de Mogi, na Câmara Notícia, que é o nome do quadro dado para essas informações. Tudo isso agora na tela do DN2. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizou na manhã desta quinta-feira, dia 5 de março, audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação referente ao terceiro quadrimestre de 2025. A reunião foi conduzida pela vereadora e presidente da Comissão Permanente de Educação, Malu Fernandes, e também teve a presença da secretária municipal de Educação, Cláudia Romanos, da secretária adjunta de Educação, Kátia Moiano, de vereadores e também outros membros da pasta da educação. A audiência pública é realizada a cada 4 meses e está prevista na lei orgânica do município. O objetivo é apresentar ao Legislativo e à população um balanço das ações da Secretaria Municipal de Educação, além da aplicação dos recursos públicos na área. Bom, os vereadores recebem diversas demandas da população, questionamentos sobre vaga em creche, educação inclusiva, uniforme, transporte escolar, e a audiência é essa oportunidade da gente poder entender de fato quanto os recursos financeiros, né, o nosso orçamento tem sido colocado em prática para poder atender todas essas demandas. Então, esse é o momento que a Câmara, de fato, traz, né, o que a população mais tem apresentado para a gente poder entender as soluções e os encaminhamentos. Durante a apresentação, a Secretaria detalha dados sobre a rede municipal de ensino, como o número de alunos atendidos, funcionamento das unidades escolares, transporte escolar, alimentação nas escolas e projetos pedagógicos desenvolvidos no município. É a transparência. A educação, ela é muito efetiva e dinâmica, né? Nós temos mais de 45.500 alunos mais ou menos, e nós estamos fazendo a prestação deste serviço de tudo que nós realizamos e todas as nossas avaliações do que nós precisamos focar para que a gente possa vencer e aumentar mais ainda a qualidade de ensino para os nossos alunos e recebê-los melhor dentro da unidade escolar. Além da apresentação dos dados pela Secretaria, a audiência também abre espaço para que os vereadores e a população façam questionamentos e acompanhem de perto as ações da educação no município. É claro que tem a comissão
né, permanente de vereadores da educação, que somos em 5 vereadores e vereadora, mas acho que é importante o Legislativo também acompanhar, porque para sentir que a educação é um processo. Então, todos têm que estar envolvidos e para isso, não ficar só na mão da educação. Mas a Comissão de Educação é fundamental estar presente. A audiência pública é uma forma de garantir transparência e ampliar o diálogo sobre as políticas públicas de educação no município. Confira mais trabalhos e atividades do Legislativo mogiano nos canais oficiais da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Muito bem, 18h57. Antes de encerrar, vamos para o nosso noticiário internacional. O Paraguai deu passo final para destravar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Os detalhes você confere agora na reportagem da AFP na tela do DN2. O Paraguai ratificou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia após a aprovação unânime da Câmara dos Deputados, com 57 votos a favor, concluindo assim o processo legislativo. O pacto cria a maior área de livre comércio do mundo, integrando os 27 países europeus aos membros fundadores do Mercosul: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. O acordo vai eliminar tarifas sobre mais de 90% do comércio, em um mercado que representa aproximadamente 30% do PIB global e mais de 700 milhões de consumidores. Negociado desde 1999 e assinado em janeiro em Assunção, o acordo marca, segundo analistas, um ponto de virada para um bloco historicamente fechado. Também vai permitir uma maior integração com o mercado europeu de 450 milhões de habitantes, com uma renda per capita de cerca de $40 mil anuais. Em 2024, a União Europeia representou 5,9% do comércio total do Paraguai, com exportações de $431 milhões e importações de mais de 1 bilhão e 200 milhões, de acordo com dados oficiais. O acordo ainda enfrenta resistência na Europa, especialmente na França, devido ao potencial impacto da vasta zona de livre comércio sobre seus setores agrícola e pecuário. Enquanto isso, o bloco europeu prevê uma implementação provisória, aguardando uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que pode levar até 1 ano e meio. É isso aí, ponto final. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta aqui pela Guardiã da Notícia FM 82.3 e pelas nossas multiplataformas com imagens e também pelo nosso canal do YouTube. Até amanhã. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região?
É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.